Aqui no Brasil, Fernando Nakagawa, já dá para trazer alguma tendência de impacto nos preços, de prejuízo à nossa inflação, que já é um tanto preocupante. A gente conversando hoje com ali a diplomacia, quem está na linha de frente, fazendo contato com os Estados Unidos, eles tendem a tratar com muita cautela. Dizem que esse momento é de análise. E até para pedir concessões aos Estados Unidos, eles vão precisar estudar cenários. Digo isso, Naka, porque ontem antecipamos a informação de que uma nova rodada de conversa entre técnicos do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, a diplomatas, dos Ministérios das Relações Exteriores e o governo dos Estados Unidos ocorre na próxima semana, mas com foco apenas na taxação do aço e do alumínio. Conta, Naka, já dá para prever ou é mesmo um momento de análise, como diz a diplomacia brasileira? Acho que os diplomatas estão corretos, assim, e aí vale pontuar, né, Tainá, essa sua apuração é interessante porque mostra que a racionalidade que marcou as tratativas ao longo das últimas semanas prevalece, continua e tomara que seja assim, porque num momento como esse é preciso que uma das partes seja racional para que a coisa não escale e não piore ainda mais. Então, que bom que o nosso lado dessa história, os negociadores diplomatas brasileiros, estejam optando pela racionalidade, pela cautela. Nesses momentos é sempre uma receita boa. Aqui no Brasil, Tainá, acho que dá para a gente dividir esta possibilidade de impacto em duas frentes, tá? A Priscila nos explicou muito bem como a tarifa pode impactar o preço de tudo que entra na economia americana. Fazendo uma comparação bem simples, o que Trump está anunciando é um pedágio maior para se entrar na economia americana. Então, se o camarão entra na economia americana, se o chocolate, se a gasolina pagam um pedágio maior, o preço para o consumidor final acabará sendo maior. Agora, isso tudo está impactando também no preço de tudo isso que circula na economia mundial. A gente só estava falando de tarifa até agora, mas há um impacto também nos preços e aí o Brasil pode ser afetado. Como, por exemplo, hoje, sexta-feira, dia 4 de abril, o cacau no mercado internacional em Nova York está caindo 8%, o café e a soja caem 3%, o trigo cai 2% e a carne bovina cai 1%. Em todo o mundo. É o risco de recessão. Se a economia global cresce menos, todo mundo compra menos chocolate, menos café, menos soja, menos carne e o preço cai. Esta é uma razão do tombo das commodities hoje, além, obviamente, do petróleo, que é a mais importante commodity do planeta, que cai perto de 6% neste momento. Se todos esses preços caem, a economia brasileira sente. Sente como? Com queda dos preços. Então, do ponto de vista da inflação, tudo isso pode ser muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é em dólar. E hoje, especificamente, o dólar está subindo quase 3% no Brasil. Então, é preciso entender direito essa gangorra. O preço do petróleo caiu quanto? O dólar subiu quanto? E aí fazer a continha. Vale a mesma coisa para o cacau, para a soja, para o açúcar, para tudo que tem cotação em dólar. Então, os preços internacionais das commodities podem ter um impacto aqui para o Brasil e, por enquanto, o sinal que a gente tem até agora é de que pode haver uma queda de preços, ou seja, uma redução da inflação. Mas existe um outro temor, Tainá, interessante, que é o seguinte: chineses, europeus, japoneses, sul-coreanos vão ter mais dificuldade em vender para os Estados Unidos. Vão chegar naquele mercado com esse pedágio, com essa taxa nova que não era cobrada até agora. Para quem eles vão vender? Será que eles vão tentar oferecer para outros mercados? E aí existe um temor da indústria brasileira de que a economia brasileira seja invadida por itens importados. Então, sei lá, um celular que é feito na China e vendido para os Estados Unidos. Ficou muito caro lá? Estão comprando menos celular? Será que eles vão vender para o Brasil? Será que uma máquina que é feita na Alemanha e vendida para os Estados Unidos ficou muito cara para entrar naquele mercado? Será que os alemães vão começar a vender, buscar outros mercados? Esta é uma possibilidade. Mais de médio e longo prazo, mas é uma possibilidade. Então o Brasil pode sentir em muitas frentes, mas acho que duas são interessantes de se observar. No curto e médio prazo, o preço das commodities, então petróleo, cacau, soja, açúcar, carne, como isso vai afetar a economia global e, obviamente, o Brasil sente, e por aí
a pressão está sendo para baixo, o que é uma boa notícia para quem compra, mas é ruim para quem exporta tudo isso, e o Brasil é exportador dessa história. E outra possibilidade é que o Brasil receba os itens produzidos pelos países que não vão conseguir vender tanto para os americanos e podem escolher outros mercados para vender. Fernando Nakagawa, e sobre a China, como é que fica, né, os produtos que eles não conseguirem mais exportar aos Estados Unidos? Existe um risco aí de inundação de outros países? O Brasil é um possível receptor dessa demanda que vai ficar represada? A China produz tanto e os Estados Unidos compram tanto que o mundo inteiro pode ser inundado, Tainá. E aí sim, a gente pode ter uma invasão de produtos chineses. Já tivemos, por exemplo, nos veículos chineses elétricos que não conseguiram entrar no mercado americano nem no mercado europeu. E os chineses escolheram alguns mercados como sendo o destino. Brasil, Turquia, Índia, foram mercados que os chineses chegaram assim, ó, blockbuster, destruindo o quarteirão. E pode acontecer isso com outros itens, maquinário, eletrônicos. A ver, isso tudo que está acontecendo ao vivo diante dos nossos olhos está mudando completamente o tabuleiro da economia mundial. E as fábricas vão continuar lá na China, vão continuar na Alemanha, querendo produzir. Se produzem, vão querer vender para alguém. Se os americanos não vão comprar, alguém terá de comprar. Senão, ninguém quer dormir com prejuízo no bolso. Talvez eles queiram vender para a gente. Agora, também tem uma oportunidade, né, Tainá? Porque se os chineses param de comprar dos americanos carnes, itens agrícolas, mesmo itens manufaturados, ainda que eles comprem menos dos americanos do que os americanos comprem dos chineses, o Brasil, os europeus podem tentar ocupar aquele mercado. O que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, se tudo isso continuar, vai ser um reposicionamento de peças que, e em um curto espaço de tempo, né, que vai ser absolutamente histórico. Assim, vai ser uma nova globalização, uma globalização 2.0, sem o principal jogador até então, que é os Estados Unidos. Trump, literalmente, sabe quando você está perdendo o war? Aí você fala assim, não, quero mais jogar e joga o tabuleiro para cima. Aparentemente é isso que Donald Trump está fazendo. Não quer mais jogar com essas regras e aí está jogando o tabuleiro todo para cima com as peças todas para cima.